Oi crianças, bom dia, beleza? Mais uma aula de geografia. Vamos fazer nossa correção, são duas questões. Estamos trabalhando a região Nordeste. O que levou os nordestinos a migrarem em direção a outras regiões do país? Com a decadência do açúcar, somada à fome e à pobreza, muitos nordestinos migraram, saíram para outras áreas em busca de terras, em empregos, ou seja, de melhores condições de vida. Nós encontramos esse movimento migratório também nesse termo, êxodo nordestino. Êxodo é saída, quando as pessoas em número considerável saem de um lugar para o outro. Aqui está um pau de arara, uma caminhonete carregando retirantes nordestinos que estão fugindo do seu território em busca de melhores condições de vida. Pode continuar. Cite e dê algumas características de 3 elementos da cultura nordestina. Temos as festas juninas, poesia popular, capoeira, entre outras coisas que estão registradas no material de apoio de vocês da aula passada. Festa junina, todo mundo conhece, danças típicas como quadrilha, forró, bandeirolas, balões, fogos de artifício, poesia popular representada no Nordeste pela literatura de cordel, recitada ou publicada em folhetos. Esses folhetos estão no cordão, literatura de cordel. Capoeira, a capoeira originária da África, trazida pelos escravos, melhor dizendo, eu errei aqui, pelos negros que foram feitos escravos, não eram escravos, não nasceram para ser escravos, tá bom? Infelizmente foram escravizados, mas felizmente nos trouxeram uma riqueza cultural imensa. Então aqui está a capoeira com acrobacias, tocada ao som do berimbau, pandeiro e palmas. Temos um professor que nos ensina a capoeira. Pode passar? Vamos falar da região Nordeste ainda. Lembra, começamos com a Amazônia no outro bimestre. Vamos continuar Nordeste e depois vamos trabalhar a nossa região aqui do Sudeste, tá bom? Então, hoje o tema da aula é o espaço natural, como eu aqui, mas está no material de vocês de apoio, né? Vamos falar das paisagens naturais, do clima, da vegetação do Nordeste. Temos aqui Ceará, Jeri, Ceará também Fortaleza, maravilhoso, Fernando de Noronha, um arquipélago, conjunto de ilhas, é o Brasil no Atlântico Sul. No Atlântico Centro-Sul. Recife, Pernambuco, uma cidade histórica marcada pela presença da colonização portuguesa. Olha essas edificações. Tá bom? Então, vamos lá. Temos um objetivo na aula de hoje, muito importante, analisar as características físicas e naturais da região Nordeste. Quando falamos dos retirantes, é um aspecto social. Quando falamos das cantigas, da capoeira, falamos das festas juninas, é um aspecto cultural. Vamos trabalhar vegetação e clima, então, aspectos físicos naturais. Pode passar? A vegetação e o clima mudam de acordo com as áreas internas da região. O Nordeste possui áreas de clima semiárido, por exemplo, no Piauí, onde secas prolongadas podem destruir as plantações e matar parte do gado. A gente vê tantas imagens de uma vaquinha, né, sendo decomposta assim numa área aberta, né, só o esqueleto. Mas também o Nordeste apresenta áreas muito chuvosas, onde se cultiva cana-de-açúcar, frutas, tabaco, cacau. Aqui está o cacau. Cacaueiro em Ilhéus, no litoral nordestino. Olha que diferença. Perceba que esse cenário mais fechado, mais pobre em termos de vegetação, está influenciado pelo clima semiárido, um clima mais seco. Olha quando muda o clima, a situação da vegetação, a paisagem fica mais exuberante. Então nós temos um Nordeste mais seco e outro Nordeste mais úmido, né, onde chove mais, ou pelo menos com mais regularidade. Tudo bem? Pode passar? Essa criança
comendo um bolo de chocolate, né? O chocolate vem do cacau. Beleza? Pode passar? Ela está contente, ela vai estudar, né? Um pouquinho sobre o Nordeste. E vai acabar o bolo hoje. A região Nordeste do Brasil, olha só, o Nordeste, apresenta diversas configurações. Quanto a relevo, vegetação, clima e hidrografia. Relevo, planaltos, montanhas, serras, planícies. Vegetação, como eu mostrei para vocês. Clima, seco, chuvoso. Hidrografia, rios, mares. Então, por que a região Nordeste apresenta essas variações? A região Nordeste foi regionalizada, dividido em sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Vamos trabalhar hoje essa SS. Essa vai ficar para a semana que vem, beleza? Pode passar? Zona da Mata, essa parte em vermelho. A Zona da Mata ocupa o estado, um pedacinho, né? A região litorânea, próxima aqui do oceano. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e só. O nome Zona da Mata deve-se à Mata Atlântica, que originalmente cobria a região, mas atualmente quase está extinta. Quase nada existe, infelizmente, hoje da Mata Atlântica nessa região. Ocupa a faixa litorânea de planícies que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia. Nessa sub-região as chuvas são intensas. Aquele cacaueiro que eu mostrei para vocês, os frutos do chocolate, está aqui, na região litorânea. Nessa região as chuvas são intensas, possui 2 estações bem definidas: inverno chuvoso e verão seco. Então o clima desta região é tropical úmido. Tudo bem? Preste atenção nessa palavrinha. Pode passar. Como no verão chove pouco, o inverno chove mais, os turistas aproveitam o litoral nordestino. Olha só essa praia de Fortaleza. O turismo é uma atividade econômica de destaque nessa região. Infelizmente, o turismo quase não está sendo praticado, né, no país por conta da pandemia. E essa região sofre muito por isso, né, porque estrangeiros também vêm para cá. Pode passar? Ah, quem pôs essa foto? Parece o Luciano Huck atolado na praia, deve ser o filho dele. Pode passar? Na época colonial, foi a área produtora de açúcar. O Nordeste produzia açúcar com mão de obra escrava. As condições eram favoráveis, como trabalhamos já, solos férteis e escuros, como o Massapê, onde os vales dos rios eram considerados rios do açúcar. Aqui o engenho, a moenda, o caldo sendo colhido, depois vai ser tratado, purificado, esquentado, não é? E transformado em açúcar. Pode passar? Nessa época, na época do Brasil colônia, a zona da mata era coberta pela Mata Atlântica. Olha só. A vegetação, então, Mata Atlântica é a vegetação. Olha só que linda. Olha na época do descobrimento, 1500. A zona da mata, ou melhor, Mata Atlântica cobria mais o litoral, né, um pouco o interior aqui da região sul-sudeste. Olha atualmente como está esta vegetação, quase que totalmente destruída em relação ao descobrimento. Tudo bem? Pode passar? Segunda região, o Agreste. Tem mapas que trazem o Agreste até aqui. Eu trouxe até aqui, tá bom? Depende um pouco da observação, tá bom? Da maneira como você considera o Agreste. Por isso eu trouxe ele até aqui, tudo bem? Fica na faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. Não é tão quente e seco como no sertão, e nem tão úmido como a zona da mata. As secas são pouco duradouras, as chuvas são maiores que no sertão. Pode passar? Olha só, que coisa curiosa. Grande parte do Agreste corresponde ao Planalto de Borborema, composto
composto principalmente por serras. Serras são essas montanhas que fazem um zigue-zague, a semelhança de uma serra mesmo. O Planalto abrange os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com uma extensão de aproximadamente 40 quilômetros em linha reta norte a sul. Presta atenção que você vai entender um pouco por que no sertão é tão seco. Estamos falando do agreste. Mas olha a relação que tem o agreste e o sertão. Muito em função deste planalto, dessa montanha que vocês estão vendo aí. Pode passar? Desse conjunto de montanhas. Estamos falando do agreste. No agreste está o Planalto da Borborema. Olha só. Grande Planalto do Agreste nordestino, conjunto de serras, que impede a passagem da chuva do agreste para o sertão. A chuva chega e é bloqueada por essa muralha, que é o Planalto de Borborema, ou Planalto da Borborema. Então nós chamamos de chuva orográfica, ou chuva de relevo. O que é isso? Vem a massa de chuva, como ela é bloqueada, acontece a precipitação, chove. O sertão ficou esperando essa chuva chegar, não chegou? Por conta do Planalto da Borborema. Então podemos entender que o sertão chove pouco, também influência deste planalto, que está no meio do caminho entre a zona da mata, que é mais úmida, as massas de ar e o sertão. Tudo bem? Pode passar? O clima predominante na região do agreste nordestino é o semiárido. Apresenta temperaturas elevadas todo ano e chuvas irregulares, por vezes escassas, mas ainda chove. Olha só como a vegetação está... você não vê uma vegetação pobre, né? Porque existe presença de chuva, não com a frequência da zona da mata. Tudo bem? Pode passar. No agreste, os poucos sinais da Mata Atlântica dão lugar a uma vegetação mais seca, que é a caatinga. Olha só, o agreste não é totalmente seco, mas nele já você percebe a presença da caatinga, que é uma vegetação muito mais fechada, né, em relação à vegetação da zona da mata. Olha só, os cactos, esses cactos parecem, como chama aquele castiçal, que tem braços assim, que tem na mesa da Eucaristia. Esqueci o nome, mas tá bom, esse aqui é o mandacaru, né? Um cacto típico do Nordeste. Pode passar? Sertão. Aqui está o sertão, olha só o tamanho, ocupa a maior parte da região Nordeste. Ocupa grande parte, é a área de clima mais seco. Lembra que está aqui o Planalto da Borborema, que impede que a chuva avance para a região. Chamado tropical semiárido, é diferente do desértico, mas possui secas prolongadas. Não chega a ser um deserto, mas as secas se prolongam durante anos, inclusive. Pode passar? Candelabro, eu lembrei. Candelabro tem os braços que saltam para cima. Aqui, candelabro, né? Tem outro nome que eu esqueci. Esse é o cacto. Vegetação. A vegetação dominante é a caatinga. Palavra indígena que significa mato branco. Mato branco não é aquela exuberância que a gente tem em regiões mais úmidas, né? Com chuvas frequentes. Então a vegetação do sertão também caatinga, olha só. Pode passar? O cacto. Sua ocupação se deu devido à expansão das áreas de criação de gado. Pecuária. Os pecuaristas do sertão cultivavam o algodão e o exportavam para as fábricas de tecidos. Os plantadores de algodão do sertão tornaram-se ricos fazendeiros e disputavam o poder com os usineiros da zona da mata, usineiros produtores de açúcar. Olha aqui a vegetação e a criação de gado, a pecuária extensiva. Pode passar? Muitas vezes o sertanejo vira retirante, né? Está aqui a obra de Portinari. Às vezes a falta de chuva nas semanas seguintes ao plantio e o calor e a insolação acabam matando as lavouras.
e obriga essas pessoas, né, a se retirarem do Nordeste. Então são os retirantes. Eu trouxe para vocês, né, retomando aquela aula passada, essa obra que mostra o sofrimento, né, parecem fantasmas, né? Olha só que lugar desolador, tudo bem? Pode passar? Nossa atividade é muito simples. Nós trabalhamos Zona da Mata, Agreste e Sertão, beleza? Vocês vão desenhar esse esqueminha no caderno, aliás, numa folha separada, porque vocês vão me entregar agora, a partir de agora. Eu ajudei. Na Zona da Mata, o clima é tropical úmido e a vegetação, Mata Atlântica. Qual é o clima no Agreste? Você vai escrever aqui. Qual é a vegetação típica do Agreste? Você vai escrever aqui. E assim como o Sertão. Tudo bem? Faça isso, pega a reguinha, faz o quadrinho e monta. Depois, qual a relação entre o Planalto de Borborema, aquele conjunto de serras, né? Montanhas, e a seca no Sertão Nordestino? O que tem a ver o Planalto de Borborema com a seca no Sertão Nordestino? Boa atividade, bom final de semana, nos vemos na próxima aula. Um beijão, até mais.